Da obra de Lígia Fagundes Telles. Verão no Aquário. Cortei a palavra fim que Marfa escrevera na última página do romance, traduzido, e levantei-me. Minha mão tremia. Fui à janela. Era por demais penoso fazer aquele trabalho que eu não amava. Contudo, o que eu amava não fazia. Quando não faço o que preciso, compreende? Faço ao menos aquilo que gosto. Marfa costumava dizer. Abri minhas mãos quando elas voltariam a tocar. Debrucei-me na janela. Lá embaixo, no labirinto dos quintais, o casal de velhos apareceu na escadinha de pedra. A velha fez um afago na cabeça do gato e sentou-se na escada. O velho aproximou-se no limoeiro. Era um limoeiro? E colheu uma folha. Levou à boca. Apareciam sempre assim, silenciosos e remotos, como dois habitantes de um outro mundo. Não podia distinguir-lhe as feições, e isso era uma garantia para mim. Que ficassem mesmo distantes, porque tudo tinha uma certa beleza, visto assim de cima. Tudo. Até as prostitutas da pensão, que às vezes vinham conversar ao sol. Havia uma loura que costumava sentar-se numa cadeira vermelha e ali ficar fazendo tricô e secando os cabelos. Os cabelos eram tintos e seriam limpas as alças das combinações? Eu não sabia. O espaço protegia-me contra elas, bem como contra a presa que o gato agora estraçalhava. Por que é que ele estava sempre estraçalhando alguma coisa? Um pouco mais que eu me aproximasse, e já surpreendia os passarinhos do viveiro com aquele ar aparvalhado de prisioneiros sem processo. Mas visto do alto, eram apenas flocos delicados que cantavam, espontâneos, sem haver necessidade de que a mulher de óculos escuros lhe furasse os olhos para que assim cantassem melhor. Como na história chinesa. O sol varou a nuvem e me alcançou. Saí da janela para procurar cigarros. O maço estava vazio. Na mesa de cabeceira, no cinzeiro, havia um toco maior do que os outros. Acendi-o e fiquei sorrindo para o meu pai, a me olhar do seu jardim. Que jardim seria aquele? Então alguém se escondia atrás de uma árvore. Tirou esse retrato. Limpei na blusa o vidro empoeirado. Por que a rosa em lugar do rosto? E o que ele queria tanto me dizer? Aproximei-me da estante e tirei a Bíblia, meio escondida sob uma pilha de livros. Li ao acaso. Em ti, Jeová, me refugio. Livra-me da tua retidão e resgata-me. Inclina para mim teus ouvidos e salva-me. Sê para mim uma rocha de morada. Tu has ordenado que eu seja salvo, porquanto tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Fechei-a e senti-me subitamente animada. Tu has ordenado que eu seja salvo. Era uma ordem, não? Dirigi-me à cozinha. Dionísia, quero um café. Depressa, um café. Ela estava inclinada sobre a mesa, separando os feijões em 2 montículos. Achei-a parecida com o passarinho do sótão, pronto para dar um bote nos grãos. A água já está no fogo. Senta aí e espera, disse ela sem voltar. São esses os carunchados? Perguntei apontando para o montículo maior. Não, esses aí são os bons. Tantos assim, Dionísia? Você pensa que estão bons, mas devem estar tão carunchados quanto os outros. Nenhum escapa. Foi crescendo no silêncio o murmúrio da água que começava a ferver. Por que você não vai fazer alguma coisa, Raíssa? Pregar botão na sua roupa? Não uso botões na roupa? Respondi apoiando a fronte na mesa. Sabe, Dionísia, vou lecionar piano. Já tenho 4 alunos. Ela estendeu a toalha com morangos bordados nos cantos. Bom mesmo que se ocupe um pouco. Não era isso que você devia me dizer. Não? Não. Você devia me animar a continuar estudando. E devia dizer que eu toco tão bem que seria uma pena abandonar os estudos, uma pessoa que toca tão bem assim. Aí eu responderia que não, que sou uma fracassada. Melhor fazer outra coisa. E mais isso, mais aquilo. Mas você contestaria absolutamente. Ainda está em tempo de reagir. Imagine um talento desses. Era isso que você devia ter me dito. Ela estendeu-me a xícara.
Tome logo esse café e me deixa trabalhar que a janta está atrasada. Aproximei o rosto da xícara até sentir-lhe o bafo ardente. Dionísia, faça aquela sopa de macarrão com forma de letrinhas, lembra? Tinha o abecedário inteiro. Desabava uma tempestade quando nos sentamos à mesa. Só meu pai e eu. Minha mãe ficara fechada no quarto. Tia Graciana pediu apenas um chá. Não tinha apetite. E tio Samuel dormia. Marfa também não estava presente e agora eu já não sabia se nesse tempo ela ainda frequentava o colégio. Veio a sopa e comecei então a separar as letras nas bordas do prato, radiante e de sopa, de abecedário. Precisa haver lua, Raiza, precisa haver lua, disse ele. Cheirava hortelã e falava tão baixo que eu mal conseguia ouvi-lo. Não entendia por que precisava haver lua, mas achei melhor não fazer perguntas. E pedi-lhe apenas que tomasse a sopa enquanto eu ia procurando as letras. Escrevi o nome dele. Giancarlo. É um nome difícil. O N e o R a gente não acha nunca. Veja se estão no seu prato, pedi-lhe. Ele levantou-se mansamente e estirou-se na poltrona. Mas você não vai jantar? Perguntei-lhe. Erguendo devagar a mão espalmada, ele fez um gesto pedindo silêncio. Olhava fixamente para alguém que devia estar atrás de mim. Era tão forte seu olhar que me voltei também, mas não havia ninguém na sala. Ajeitei-lhe a almofada na nuca. Precisa haver lua, repetiu ele antes de dormir. Foi quando apareceu minha mãe e me arrastou para o quarto. Quero acabar de escrever um nome. Implorei. Só faltam 2 letras. Já, na cama. Fingindo dormir só para afastá-la, acabei por dormir realmente. Ao acordar de madrugada, corri para a sala. Lá estava ele, na mesma posição que o deixara. Tirei-lhe os sapatos e, como seus pés estivessem gelados, apertei-os contra meu peito. Então vi seus olhos brilhando na escuridão. Dionísia, ainda tem daquele biscoito? Está aí na lata. Fiquei roendo o biscoito e olhando o pequeno aquário em cima da prateleira, junto da janela. Por que você pôs o aquário ali? Ela encolheu os ombros. Eu li no jornal que de vez em quando é bom mudar o aquário de lugar. Um peixinho vermelho contornou o globo de vidro, seguindo de perto por um peixe maior e mais escuro. Era verão também ali dentro? Desviei o olhar para o retângulo de céu no fundo da janela. O sol devia estar no ocaso, e a penumbra era agora tão doce que desejei ardentemente que Dionísia não acendesse a luz. E minha mãe? Saiu? Saiu. Mas ouvi passos no escritório. Que é que será? Quem será que está no escritório? Ela deixou cair a colher. Demorou para responder. Eu é que sei, e no outro estou acendendo a luz. Esses dias estão curtos. Levantei-me, era como se a luz tivesse se acendido em mim. André, era ele que estava lá. Como que eu não percebera antes? Era ele, sozinho, no escritório, à espera dela. Dionísia, Dionísia. E não me disse nada. Hein, sua bruxa? Ele está lá esperando. Dizer o quê? Mas a visita não é sua, ora. Raíza, ele quer falar com sua mãe, Raíza. Corri para o quarto e olhei-me no espelho. Vestido branco, sem mangas e reto, descia pelo meu corpo como uma camisola curta. Cheguei a calçar as sandálias, mas tirei-as novamente. Iria assim descalça. Olha aí, Dionísia, não estou parecendo um anjo? Hein? Quanto mais você fica vermelha, pior você vai ficando. Menina, você piora a cada dia que passa. Um homem chamado Peggy disse isso mesmo com outras palavras. Viver avilta, meu bem. Sabe o que é aviltar? Pois é, avilta. Quando eu chegar à sua idade, estarei como você, com dentes de ouro e chifres, acrescentei puxando-a pela cintura. Mas, Raíssa, a visita é para sua mãe. Você não tem nada que se intrometer, Raíssa. Entrei no escritório na ponta dos pés. Ele estava de costas, olhando através da vidraça. A mão ossuda, apoiada na janela, contraía-se tensa como se ele estivesse prestes a dar um salto. Tinha as unhas roídas até a carne. André? Ele voltou-se, umedeceu com a ponta da língua os lábios secos e teve um meio sorriso que lhe deu a fisionomia
que deu à fisionomia uma expressão desamparada. Eu estava tão distraído. Desculpou-se, abotoando o paletó. Você não estava distraído, pensei. Responder-lhe. Você estava na defensiva. Preparava-se para uma luta. Era com o diabo? Quis gracejar. Contive-me. Não cabia agora nenhum gracejo. Acho que podemos, enfim, conversar ou não. Ele escudou-se atrás da mesa, baixou o olhar para os meus pés. Você está parecendo uma menina, assim, descalça. Gosto de andar descalça no verão. Murmurei, aproximando-me. André, preciso muito falar com você. Apesar da semi-escuridade da sala, notei que sua expressão estava agora mais firme. Ele se recompunha. Sim, precisamos conversar, concordou num tom de homem de negócios que vai ver se dispõe de algum tempo livre em sua agenda. Mas vamos acender a luz? Antes que ele chegasse ao abajur, segurei-lhe a mão por detrás. Por um rapidíssimo segundo, ficamos de mãos dadas no escuro, imóveis e tão próximos, que cheguei a sentir sua respiração. Mais um passo poderia beijá-lo em cheio na boca. Contudo, mais profundo ainda do que o beijo era aquele hálito espesso. Envolvia e nos mantinha em suspenso. Anoiteceu, disse André, desvencilhando-se. Acendeu a luz? Não está melhor assim? Não, estava melhor antes, respondi acendendo o cigarro. Vi que minha mão tremia. Por que você resiste tanto, André? Ele sorriu, parecia agora mais à vontade. Resisto a quê, Raíssa? Sentei-me e achei melhor sorrir também. André, você tem minha idade, não? 2 anos mais. Perturbei-me, nunca imaginara que ele pudera se interessar em saber minha idade. Você parece mais moço. Estou velho. Gracejou ele, inclinando-se para os cravos no vaso. E a vida, Raíssa? Um tédio. Ele passou as mãos nervosas nos cabelos espetados e negros. Achei-o mais magro, assim, de escuro. Ele tinha apenas 2 ternos, um cinza claro e um cinza chumbo. Esse cinza chumbo, quase preto, era o mais conservado dos 2, embora o corte fosse o de um alfaiate provinciano, vestindo o ajuizado estudante para a cidade grande. O estudante que se transforma em professor para poder viver independente dos tiozinhos que ficaram lá para trás. Mas por que vocês falam tanto em tédio, Raíssa? Vocês todos falam em angústias, tédio. Tenho 3 alunos que também só falam em cafarde. Ah, quer dizer que chateação não existe? Existe, concedeu ele. Mas é preciso canalizar tudo isso para o trabalho. Aproveitar esses estados para se fazer alguma coisa de útil. O tédio também pode ser fecundo. Estendi as pernas até tocar as pontas dos dedos na mesa. Ele devia estar acompanhando esse movimento com o olhar. Você gosta das minhas pernas? Ainda não tinha pensado nisso, Raíssa. Mas acho que sim, acrescentou ele, apanhando uma colherinha. Examinou-a e riu sem vontade. Se gosto das suas pernas. Que pergunta! Só então reparei na bandeja junto da parede, meio escondida pela máquina. Dionísia devia ter levado o chá um pouco antes da minha ida à cozinha, protegendo os amores da sua deusa, não, bruxa. Farei então perguntas mais distintas. Comecei rapidamente, esforçando-me para não rir. Você ainda mora na mesma casa, André? Ainda. Dona Petronila tem sido tão delicada, tão boa, uma verdadeira mãe para mim. Todas elas querem ser sua mãezinha, poderia dizer-lhe, principalmente a minha. E continua no mesmo escritório? No mesmo. Mas lá pagam tão mal. Não tenho nenhuma ambição nesse sentido, Raíssa. Quero apenas me manter. Dou minhas aulas, que também sempre ajudam, acrescentou ele olhando o relógio. Por sinal, devo dar uma daqui a pouco. Vou me despedindo. Minha mãe já vem. Voltarei outra hora. Quer dizer que você não vai mesmo falar comigo? Ele inclinou-se sobre a mesa numa atitude de interesse convencional. Cruzou os braços. Mas do que se trata? Soprei na sua direção uma borrifada de fumaça. Não sabe? Se você está se referindo ao que escreveu no meu caderno, devo dizer então que... Ora, Raíssa, prosseguiu ele em meio de um risinho forçado. Tomei então minha pasta de outra pessoa, foi isso?
era enternecedor quando ele resolvia fazer seus gracejos. Um menino envelhecido a se consumir de amor por Deus, por minha mãe, por mim. A mulher gata do baile teria gostado de conhecê-lo. Tive que lançar mão do seu diário para me declarar. Você se esquiva o tempo todo? Não é um diário. Transcrevo ali os pensamentos que me tocam fundo, disse ele num tom enfático. Nunca tive um diário. Falava com voz forte, como se eu estivesse numa outra sala. André, meu querido, por que você não conversa comigo como converso com a minha mãe? E como é que eu converso com sua mãe? Baixinho. Você fala com ela tão baixinho. Sobre o que vocês falam tanto? Ele inclinou a cabeça para trás. Sobre tanta coisa. Ela tem me ajudado muito. Fez uma pausa vacilante, mas decidiu-se a prosseguir meio atropeladamente, como se receasse perder o impulso. Como se eu tivesse caído de repente numa valeta e não pudesse mais sair. Patrícia me deu a mão. Sei agora que foi Deus quem a enviou. Sua crise foi de fé? Não de fé, mas de crença, o que é diferente. Fiquei em estado de desespero. Eis a verdade. Prosseguiu ele baixando o olhar. Contraiu a boca. Sempre foi essa a minha natureza, Raíssa. Quando me entrego a uma coisa, tem que ser de modo total. Não consigo ficar no meio termo. Vou além dos limites. Está me entendendo? Eu não poderia ser um meio padre, adaptado, digamos, fazendo concessões. Mas os padres estão agora assim tão esportivos, André, tão adaptados. Fumam, bebem, vão aos teatros, têm amigas. Não usa mais aquele tipo de padre antigo. Esse que você quis ser. E então? Você está se referindo a um comportamento superficial. Isso não me interessa. Eu falo numa tomada de posição interior, definitiva, exclamou batendo com o punho fechado na mesa. O problema era saber se eu queria seguir a carreira sacerdotal porque tinha apenas resolvido, ou se foi porque Deus pousou realmente sua mão em mim, no ombro. Você faz ironia, Raíssa. Essa é a diferença principal entre sua mãe e você. Patrícia atingiu a profundidade, lá onde a ironia não chega jamais, como escreveu Rilke. Ela não é irônica, e por isso mesmo tem me ajudado como me ajudou, acrescentou ele, voltando para mim um olhar ardente. Desanuviou-se sua fisionomia. Sou mesmo um tipo fora de moda, medieval até, como você já disse uma vez. Sou assim. Ela me aceitou assim como sou. Devolvo-lhe a vida. Ela te ama. Raíssa, não diga uma loucura dessas. Ela te ama, André. É inútil ficar negando. Ela te ama como jamais amou. E vai se conformar em te ceder, mesmo que seja para Deus? Ele apanhou a pasta. Pensei que pudéssemos conversar, mas você não permite? Espere, André, não fique irritado. Estou tentando ajudar. Não quer mesmo saber o que está se passando? Preciso ir. Não fuja, ordenei arrancando-lhe a pasta. Sentei-me e coloquei-a sobre os joelhos. Você está precisando de uma pasta nova. Será um presente meu, de Reis. Dia 5, não? 6 de janeiro. Ah, é verdade, dia 6. Onde você passou o Natal, André? Fui à missa do Galo e depois voltei para a ceia de Dona Petronilda. Claro, Dona Petronilda. Bonito esse nome, não? Vem de Petrônio. Petrônio, Petronilda. Tia Graciliana também armou uma ceia e uma árvore com pedacinhos de algodão nos galhos, fingindo neve. Não neve nos trópicos, mas não faz mal. A árvore tem que ter aquele algodãozinho. São as convenções, não é, André? Raíssa, precisa mesmo ir. Preciso mesmo ir, Raíssa. Já estou atrasado. Mas que pressa! Mais um instante só, pedi apontando para o bule. Quer me servir um chá? Ele tocou no bule com o dorso da mão. Deve estar frio. E a única xícara eu já usei. Como você é formal, meu querido. Use essa xícara mesmo. Não seja tão amarrado. Até parece minha mãe. Ele lançou-me um olhar dolorido. Se você soubesse como esse assunto me desgosta. Recebi a xícara e recostei a cabeça no espaldar da cadeira. Quanto mais firo os que amo, mais vou ferindo a mim mesmo. Perco os outros e me perco. Não é curioso isso? Marfa acha que só poderei encontrar-me fazendo psicanálise. Você vai se encontrar sem precisar dessas muletas, Raíssa. Vai se salvar sim, sem precisar de qualquer ajuda.
Estou certo disso. Um dia, de repente, dará consigo mesmo e não se perderá nunca mais. Antes, talvez tenha que dar voltas e voltas até tomar o caminho certo. Talvez demore um pouco. Lembrei-me das rosas do pote verde. O pincel abrira sulcos tão profundos nas corolas que o labirinto já porejava a sangue. Tem que haver uma saída, murmurei, encarando. Você é naturalmente bom, André. Mas eu tenho que me policiar para ser boa. É forçada a bondade em mim. Eu tenho vontade de ser boa, mas tanta vontade. Isso já é quase tudo. O resto é simples. Você sabe, quando você está ao meu lado, me olhando como está olhando agora, tudo fica realmente tão simples, tão fácil. André, não me deixa nunca. Deus não a deixará, tenha confiança. Deus! Levantei-me. Uma pequenina formiga ruiva boiou no chão. Coloquei-a, ainda viva na borda do pires para esmagá-la, em seguida com a mesma colher com que a salvara. Não tinha nada que vir comer o meu açúcar. Ele teve um meio sorriso. Por que você fez isso? É preciso poupar as formiguinhas, pois ela pode ter pai, mãe, que hão de chorar por sua morte prematura. Estou citando Shakespeare, e para ser exato, ele faz referência a uma mosca e não uma formiga. Estava demorando a segunda citação. Tomei um gole de chá e nesse instante, como me aproximasse mais, ele afetou o interesse por um livro que minha mãe deixara em cima da mesa. Visto assim do alto, o contorno do seu queixo parecia mais tímido, contrastando com a linha poderosa da fronte. Os lábios cheios eram sensuais, mas a face cavada era a de um asceta. Contudo, se o resto revelava-se assim tão contraditório, as mãos permaneciam coerentes na paixão que empalidecia os dedos e devorava as unhas. André, você tem mesmo tipo de padre. Um padre histérico, triste, que fica anos e anos punindo-se até chegar o dia da libertação. E será então um dia terrível de rasgar nos dentes a batina em 1000 pedaços. Para você é essa a única libertação? Atalhou-me ele, fechando o livro com um gesto exasperado. Eu preferia que você não continuasse zombando de mim. Vamos, querido, relaxa um pouco. Não fica sempre assim tão grave. Saiba rir, porque esse ar de Átala sustentando o peso do mundo nos ombros, somos tão jovens. Se juventude significa irresponsabilidade, pertenço então a uma outra geração. Por favor, a minha passa, tem uma aula. Toquei-lhe de leve na mão, senti os olhos úmidos. André, eu te amo. Ele levantou-se com energia, apertou o nó da gravata. Não, você não me ama. Você cismou comigo. Tudo não passa de um simples capricho, prosseguiu ele, pondo-se a andar de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Eu não pretendia dizer-lhe o que vou dizer, mas você fica insistindo. Pois bem, talvez seja melhor esclarecermos de uma vez por todas. O seu interesse por mim existe exclusivamente porque você desconfia de que sua mãe e eu são amantes. Deixa eu terminar, exclamou ele avançando. Fez um esforço para controlar-se. Exatamente. É esse o seu juízo a nosso respeito. E desse juízo nasceu essa ideia de amor. Mas você confunde amor com ciúme. Tem ciúme dela. E fica então a desafiá-la o tempo todo, atormentando-a de um modo incrível. Então a semideusa já andou fazendo suas queixas. Ele me tomou pelos pulsos e largou-os em seguida. Estava lívido. Nunca Patrícia fez a menor referência a isso. Está me ouvindo? Jamais ela se queixou de alguém. Engano seu. Quando me chama de Atlas, o gigante é Patrícia, a sustentar o peso dessa casa nos ombros. Você não conhece sua mãe. Ora-se! Ele apertou os olhos e sua fisionomia suavizou-se de repente. Você não a conhece como eu. Está bem, mas nada disso interessa, exclamei aproximando-me. Abracei-o. Eu te amo, André. E você me ama também. Vamos, negue agora que me ama. Ele ficou imóvel, os braços caídos aos longos do corpo, a cabeça inclinada para trás. Raíza, eu vou ser padre. Já disse várias vezes, me parece que você não entende. Eu vou ser padre.
Afastei-me, deixei que as lágrimas corressem livres desde que não suportava mais contê-las. Enxuguei-as raivosamente no guardanapo. Mas não podemos ao menos ser amigos como você é amigo dela? Não falarei mais em amor, está certo? Prometo não insistir mais. Mas quero ser sua amiga. Preciso tanto da sua ajuda. Você não quer ser ajudada. Andréa, não tem mais ninguém, ninguém. Ele lançou-me um olhar gelado. E o Fernando? Senti a cara arder. Baixei depressa a cabeça para que ele não notasse a alegria que se acendeu em mim. Já terminamos tudo. Ele é um cínico. Só você poderá me dar a mão. Só você. Mas como? Sendo seu amante? Vocês só pensam nisso, Raíssa. Você, Marfa, os outros que se destroem nessa vida estúpida, sem objetivo nenhum, se ao menos trabalhassem a sério, se estudassem a sério. E o piano? Eu seria uma pianista medíocre. Sempre o orgulho. Por que haveria de ser medíocre? Por acaso já experimentou ir mais além? Experimentou? Já dizia Bergson, não podemos saber até a que ponto conseguiremos chegar se não nos pomos logo a caminho. Apesar do desalento que se apossou de mim, tive vontade de rir. Era a terceira citação da tarde. Ah, sim, sem dúvida, seria um orador sacro riquíssimo de citações. A última vez que tentei tocar foi tão horrível que caí na maior depressão. Perdi a fé em mim. E os outros perderam também. Se ao menos você... Raíssa, eu já disse tantas vezes, a fé também é um hábito. Habitue-se a acreditar. Concentre-se, pelo amor de Deus, concentre-se. Com isso fará sua mãe feliz. Ela está magoada demais. Não é justo magoá-la dessa forma. Vamos, prometa que vai mudar. Que vai ser uma moça responsável, reta. Nem sei mais rezar. Você terá que me ensinar a rezar. Não são as preces que valem, são as boas ações. Apertei a pasta contra o peito, fiquei na ponta dos pés. Então fomos nos aproximando quase sem movimento até ficarmos um de frente do outro, ardendo tensos e altos como duas chamas iguais. O beijo foi profundo, mais curto, porque alguém gritou lá fora e ele estremeceu, recuando. Quebrara-se o encantamento. Entreguei-lhe a pasta que ele recebeu com uma expressão de espanto. Voltei para o meu quarto e ali fiquei no escuro, apertando a boca contra a palma da mão. Ouvi os passos, mas seu andar perdera o vigor habitual. Ele titubeava como se não encontrasse a saída. As primeiras estrelas já se insinuavam no céu. Sorri para elas, pasmadamente feliz, e tentei recapitular tudo, mas só duas lembranças devoravam as demais. A lembrança do beijo profundo, como aquele céu, e a lembrança do repentino ciúme que vira aninhar-se por entre as palhetas de ouro, lá no fundo do seu olhar.